Como vocês perceberam, nós entramos num tema novo. Esse mês vai ser um mês de falar sobre o Espírito Santo, sobre poder, sobre unção, amém? Sobre dons. É um mês do Espírito de Deus. Nós vamos encher nossa vida do Espírito Santo. Irmãos, muito bem. Então, não quero demorar, porque, como eu disse, é um dia especial para nós. Nós vamos também ter um mês sempre de bastante atividades e esperamos que você esteja por aqui participando de cada uma delas. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, que é o nosso texto base. 1 de João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Aleluia. O apóstolo João, ele diz à igreja que ele diz aos crentes que eles receberam uma unção e que essa unção permanece neles. Diga: eu recebi uma unção e ela está em mim. Você tem que crer nisso. A passagem diz que essa unção é verdadeira, ela não é falsa. E ela ensina todas as coisas. E no versículo 20, ele diz assim: vocês têm a unção que procede do Santo. Está se referindo ao Espírito Santo e a esse poder e a presença de Cristo em nossa vida. Essa unção permanece em nós se nós permanecemos em Cristo. E é o próprio Espírito, essa unção, é o próprio poder de Deus, é o próprio poder de Cristo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Mas a unção também é poder. Ela é poder. Ela é o Espírito, ela é vida, ela é Cristo e ela é poder. Diga comigo: poder. E poder é com poder, né? Power, bomba. E talvez alguém diria: essa mensagem não é pertinente para mim, porque essa coisa de unção é só para alguns, não é para todos. E vai me ajudar em alguma coisa? Vai melhorar minha vida? A unção não é apenas para algumas coisas especiais. Eu estou tratando de começar fazendo uma defesa simples aqui, sobre para quem é essa unção. E ele diz, e João se dirige à igreja e diz: está em todos nós, é para todos nós. Todos vocês receberam a unção que vem do Santo. Aí em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse assim para os discípulos, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava se referindo a Pentecostes. Ele estava falando de Pentecostes. Aí quando vem Pentecostes, Atos 2, versículo 20, de 2 a 4, Atos 2, de 2 a 4, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, sopra, né? Um vento muito forte. O Senhor soprou o Espírito de vida, o Espírito que estava em Gênesis, o Espírito que gerou vida, que o Senhor soprou sobre aquele homem e gerou vida, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, quantos?
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Todos, isso é muito importante, foram cheios do Espírito, desse poder. Aí, no versículo 29, Pedro olha para aquelas pessoas e diz assim: essa promessa, pois a promessa, isso que aconteceu, que é promessa de Deus, é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para todos. Diga, é para todos. Aleluia. A questão é, quem quer fluir mais, quem quer fluir menos, quem busca mais, quem busca menos, porque a unção tem a ver com andar com Deus. Unção tem a ver com obediência. Unção tem a ver com obedecer a palavra. Nós não precisamos então fazer aqui uma defesa teológica profunda, basta ler esses versículos e a gente já entende, basta seguir o roteiro bíblico, os acontecimentos. Vocês vão receber poder quando vier o Espírito sobre vocês. Veio o Espírito, todos ficaram cheios, e essa promessa é para vocês e para todos que vierem antes. Amém, irmão? Amém. Pode dizer amém com a boca cheia. Amém. Isso, toca trombone, né? Eu nunca gostei do trombone, porque ele fazia muito barulho. Meu pai me obrigou a tocar trombone. Lembra da história? Eu queria fazer mais barulho. Eu dizia, o trombone não faz nada, só faz pó, 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 pó. Eu quero tocar trompete que faz uau! Tá bom. Ser ungido significa ter poder. Ser escolhido, ser separado para uma missão especial. Ele tem uma missão especial para cada um de nós. Para cada um de nós. Você não pode ficar vivendo a vida cristã sem entender e sem buscar qual é a missão especial que Deus tem para a sua vida. Qual é o propósito que Ele tem? Por que o Espírito veio sobre você? Por que a unção está em você? Qual é o propósito de Deus em te dar a unção? Em te dar esse poder? As pessoas, às vezes, nos julgam pelo que fazemos, ou como fazemos a obra de Deus. Nos acusam, não concordam conosco, ficam bravas conosco por várias razões. Mas eu sigo cumprindo a missão do Senhor na minha vida. Eu sigo em frente. No sentido semântico, no sentido significado da palavra, ungir significa aplicar, verter. Alguma substância, óleo, azeite, qualquer coisa assim, no sentido semântico. No sentido teológico, unção é um revestimento, okay? É um poder que necessitamos. É um revestimento que vem através do Espírito Santo. No sentido existencial, no sentido prático, então, unção é poder que a gente precisa para experimentar na nossa vida cristã constantemente, para vivermos uma vida vitoriosa. O Senhor disse que nós seremos mais que vencedores, mas isso se alcança e se vive com a unção de Deus. Não com a mentira, com o pecado. Com o pecado vivemos uma vida cristã fraca, doente, anêmica. Vivemos uma vida cristã superficial, pecando, desobedecendo a Deus. Unção é poder divino em ação. É poder de Deus em ação em nossa vida. A luta vem, as batalhas vêm, mas Deus nos deu esse poder. Nós não vamos conseguir viver plenamente a vida cristã, autêntica, nas nossas próprias forças. Nunca. Nunca vamos conseguir viver autenticamente a vida cristã, tentando servir a Deus com as nossas próprias forças. Nós precisamos de poder, nós precisamos da presença do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Todos os dias. Cada vez mais precisamos ser fortalecidos para vencer os inimigos da nossa fé.
que se fortalecem, que crescem cada vez mais, que são mais ousados, que são mais atrevidos, que são mais confrontativos, argumentativos. Cada vez mais precisamos dessa unção que nos ensina e nos capacita a responder a este mundo, a mostrar a esse mundo Cristo que vive em nós. Se confiamos em nós mesmos, nós vamos fracassar. Se confiamos em nós mesmos para viver para Deus, para servir ao Senhor, nós vamos fracassar. Jesus, antes da sua partida, prometeu aos seus discípulos que não os deixariam sozinhos. E isso também é para nós. Todo relacionamento e toda a palavra de Jesus com o povo, com os seus discípulos, tem a ver com o relacionamento do Senhor com a sua igreja, conosco, com cada um de nós. E ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. E ele prometeu o Espírito. Ele disse, o Espírito vai vir, ele vai ensinar, ele vai capacitar, ele vai ungir, ele vai dar forças a vocês, ele vai dar condições de vocês irem ao mundo e falar do amor de Deus. Vamos falar sobre duas palavras que nós encontramos na Bíblia, que são importantes para entendermos sobre este poder. A primeira palavra é a palavra dunamis, de onde se translitera a palavra para o português, a nossa palavra dínamo, que fala de força, que dá força para empurrar alguma coisa, né? Que dá força. Eu me lembro, não sei, essas coisas começam a vir quando a gente já, irmão, isso quando a gente era do século passado, é problema, né? Começa a vir certas coisas. Eu me lembro que quando eu era garoto, tinha pessoas que tinham bicicleta, e tinha um dínamo, e eles colocavam esse dínamo, na roda de trás da bicicleta, e quando você andava com a roda, ele girava esse dínamo e acendia a luz da bicicleta. E a bicicleta tinha luz naquela época. Não é tanto tempo assim. E aquilo se chamava dínamo. E eu ficava olhando aquilo. Eu olhava. Por que eu me lembrei disso? Porque eu olhava aquele negócio e eu queria saber como que aquilo funcionava. Eu queria abrir para olhar dentro, mas não era meu. Eu já me meti em muitos problemas quando era garoto em abrir coisas que depois eu não consegui colocar de volta. Né? Então eu preferi não mexer. Mas eu ficava olhando aquilo e alguém dizia, isso é um dínamo. Eu falei, mas como isso gera força para acender a luz? Então de onde vem a palavra dínamo? Mas também vem a nossa palavra dinamite. Então é um poder explosivo em nós. Eu tenho dinamite em mim. Você tem dinamite em você. Não é aquela ira que explode para falar o que não deve. Não é desse poder que eu estou falando, nem dessa explosão. Né? É o poder operacional de Deus em nós. Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A sua dinamite, o seu dínamo que nos move. Quando ninguém diz amém isso, mas eu creio. É isso. Né? Esse poder, esse dínamo que nos move a ser coisas. Às vezes eu penso, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Né? Mas estou fazendo. E estou seguindo em frente. Eu estou tão feliz, porque fazia tanto tempo que a gente não, por causa de toda essa situação da pandemia e tudo, a gente já não recebia, porque a gente sempre teve gente em casa, a gente sempre teve os servos de Deus em casa, receber os servos de Deus em casa. Agora nós estamos lá com esses lindos servos de Deus, compartilhando, já comeram a pizza maravilhosa. Vou falar de São Paulo, nem vou falar nem de Caieiras, que é boa a pizza lá também, entendeu? Então eu falei para eles, vocês vão comer a melhor pizza do mundo. Mas o pastor Hector trouxe café da Colômbia para mim. Bom, tá vendo? O povo sabe que é bom o café da Colômbia também, né? Então, e estamos
tão agradecido. O pastor Roberto trouxe uma camiseta dizendo que é bom viver com pupusas, né? Que a pupusa é um tipo de uma tortilha que é recheada, que tem recheio, uma delícia, é típica de El Salvador, é muito bom, né, Caleb? Então, diz assim, aí a outra palavra é uma palavra muito conhecida para nós, que é a palavra energema. Energema. De onde vem a nossa palavra energia? A palavra energema, ela é a união de duas palavras, a palavra energia e o sufixo ma, que significa resultado da energia de Deus em mim, e está falando sobre dons. Dons é o resultado da energia, do poder de Deus, que opera na minha vida através dos dons. E os dons não é para pessoas especiais. O dom de Deus é para todos nós. Por isso a Bíblia diz, busquem os dons. A Bíblia nos manda buscar os dons, os melhores dons, profetizar, falar em línguas, enfim, curar os enfermos. Aí, energema é o resultado da presença de Deus em nós. É o mesmo poder que operou em Cristo e que o ressuscitou dos mortos. Imagina, o mesmo poder que operou em Cristo e o levantou e o tirou da morte. Esse mesmo poder está em nós. Efésios 1, 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20 diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Tudo é força, tudo é poder. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Nem o inimigo final e mais poderoso do homem resiste a esse poder, que é a morte. Nem a morte resiste o poder de Deus. Aleluia. Nem a morte, a poderosa morte. Obrigado por esse aplauso. Então eu posso te dizer que só através do poder de Deus nós podemos vencer o pecado. O pecado é irresistível. O pecado é bom. O pecado não é horrível. O pecado não é ruim. O pecado tem sabor. O pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém queria. E resistir ao pecado é terrível. Mas entende, a gente precisa do poder de Deus para resistir ao pecado. A gente precisa do poder do Espírito Santo. A tentação só pode ser resistida pela presença do Espírito, pela ação do Espírito e da palavra do Senhor em nós. A tentação só pode ser vencida pelo Espírito. Não podemos vencer a tentação da carne, pela vontade humana, pelo desejo humano, pela força humana. Não podemos, não vamos, nós precisamos do Espírito Santo. A tentação, o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, mas antes ele foi cheio do Espírito. O Espírito veio sobre ele no batismo. Aí então ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi tentado cheio do Espírito e venceu. Amém? E disse a Bíblia que ele foi tentado em tudo e venceu, para que ao sermos tentados também, nós vençamos. Amém, irmãos? Ao sermos tentados também podemos vencer. É muito importante isso, porque na sua condição limitada, Jesus, na sua condição limitada humanamente, como humano, feito igual a nós, ele precisou do Espírito Santo para poder vencer o poder do inimigo, no poder de Deus. E ele venceu, graças a Deus, né? Eu posso ler mais um texto, quero ler mais um texto. Hebreus capítulo 2, versículo... Hebreus 2, 14 a 18.
O meu tempo é o verde ou é o branco? É o verde. Hebreus 2, 14 a 18 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diga carne e sangue. Olha para quem está ao seu lado, olha bem assim para eles, carne e sangue. Aí. Então disse, ele também participou, presta atenção, olha só. Ele também, ele quem? Jesus, participou dessa condição humana, carne e sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos. Está falando de Cristo. Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com toda a relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A gente não deve pedir socorro ao Senhor quando a gente está com um problema só. Senhor, socorro, estou com um problema, preciso de dinheiro, estou doente. Senhor, socorro, estou sendo tentado. Me ajuda. Nós nunca vamos conseguir ser infiel a nosso esposo e nossa esposa se a gente não tiver o temor de Deus. A gente pode amar muito e ainda assim pode cair na tentação. Mas se a gente amar ao Senhor, se a gente tiver temor de Deus e pedir ao Senhor que nos socorra no dia e na hora da tentação, nós vencemos. Nós vencemos. Por isso somos vencedores, amém? Não, somos mais que vencedores. Agora somos mais que vencedores por causa dele, não por causa de nós. O poder de Deus se torna eficaz em nós através da palavra viva. Através da palavra viva, o poder divino, nós recebemos esse poder divino. Jesus respondeu ao diabo, está escrito. O diabo começou a tentar ao Senhor e ele respondeu com a palavra. Você precisa ter palavra de Deus na sua vida. O Senhor está te dando palavra. Nós não só cantamos hoje aqui, nós profetizamos. Esses cânticos maravilhosos, meu Deus do céu. Aí nós entendemos que a Bíblia não é um livro só de histórias. A Bíblia é uma fonte de poder. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou maravilhado com a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Você não pode sequer ter uma dúvida de uma vírgula da Bíblia, irmão. Não pode. Não deixe que te enganem. Não deixe. O mundo hoje está tratando de ridicularizar. O mundo hoje está tratando de banalizar a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é pode ver, o sistema agora se voltou para isso. O sistema agora está fazendo isso, tentando ridicularizar e banalizar a palavra de Deus. Você não pode duvidar que ela é poder na sua vida. Poder de Deus. Está escrito, Satanás. Está escrito. Olha como Jesus venceu o diabo. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, glória! Aleluia! Eu amo isso, isso é poderoso. Em Hebreus diz também, que o Filho sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz Hebreu. O Filho sustenta todas as coisas. Então esse poder, essa unção, o que faz na nossa vida? Nos dá poder. É poder. É poder. Salmos 26, que é um salmo que eu amo muito, porque é o salmo do meu casamento, né, que o pastor pregou no dia do meu casamento. Salmos 26, que aliás, esse ano faz 39, ano que vem faz 40. 40 anos. De casados, juntos, 41.
É muito tempo, né, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom. A misericórdia dele esteve 41 anos na vida da profetisa. E a paciência na minha, não, brincadeira. Salmos 26, diz assim: agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Quantos ungidos do Senhor nós temos aqui? Vocês aprenderam hoje que a unção está em todos. Que a unção é o Espírito, a presença do Espírito de Cristo, é a palavra de Deus na sua vida. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. O Senhor dá poder ao seu ungido, mas não faz só isso, Ele responde. Ele responde do céu a oração, a petição, o chamado, o clamor do seu ungido. Ele responde. Por isso, não é perda de tempo clamar, não é perda de tempo orar, não é perda de tempo buscar ao Senhor. Nunca, nunca, nunca. Ele nos guarda em tempo de conflito, nos guarda de ataques do inimigo, nos faz ouvir, nos faz ser ouvidos nos tempos difíceis. Nos tempos difíceis, eu sei que eu sou ouvido pelo meu Deus. Você pode entender isso, irmão? Você pode viver isso nos tempos difíceis da minha vida. Eu sei que Ele me ouve. Eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou cantar, eu vou adorar e Ele me ouve. Ele me ouve, Ele me ouve. Ele não me ouvirá, Ele me ouve. Judas 24 diz que Ele nos guarda para Jesus. Não somos somente separados, ungidos, Ele também nos guarda. Preste atenção, diz que o Espírito, o poder de Deus, cuida de nós, para que sejamos preparados para nos encontrar com Cristo. Então o Senhor está trabalhando na nossa vida, há um propósito pelo qual Ele trabalha na nossa vida, porque Ele não quer apresentar qualquer coisa para Deus, porque um dia nós vamos ser apresentados para eles como igreja santa. Qual a igreja que vai se encontrar com Cristo? É a igreja tal, igreja tal, igreja tal? Não, é a igreja gloriosa. É a igreja que foi curada pelo Espírito Santo, que foi tratada pelo Espírito Santo. É a igreja que está pura, sem mácula, sem ruga. Ele está trabalhando em nós, porque um dia Ele vai me apresentar para o Pai e dizer: Pai, aqui está fulano de tal. Eu trabalhei na vida dele, para que hoje ele esteja aqui limpo, santificado, sem pecado, sem mancha. O noivo sendo apresentado à noiva, a noiva sendo apresentada ao noivo. Aqui está, noivo, a igreja gloriosa. Aleluia. Eu gosto demais quando João diz que viu milhares e milhares nos céus, vestidos de branco e tudo mais. Quem são esses? Esses são aqueles que foram lavados, remidos na palavra. Esses são aqueles que o Espírito tratou, liberou, sanou, ou curou melhor. Esses são. Aí eu olho e digo assim: eu estou lá, Ele está me vendo lá, olha a minha carinha ali. Eu vou sair nessa foto. Aliás, já saí nessa foto, porque Ele já viu. Eu quero dizer que João já me viu lá. Se tivesse uma câmera, ele tiraria uma foto, aí nós estaríamos vendo. Eu estou lá, a minha carinha aqui. Aí faria um círculo, né? Como fazem alguns, fariam um círculo. A unção nos fortalece. Paulo ora em Efésios 3,16 e ele diz assim: para que o Senhor nos fortaleça em nosso interior pelo seu poder através do Espírito. A unção nos enche de alegria. Por que nós estamos alegres hoje aqui? Às vezes a gente precisa dar uma empurrada em alguns, porque eu não tenho problema, irmãos. As pessoas olham para nós e pensam que a gente não tem luta, mas tem bastante. Mas nada tira a minha alegria, não. Um dia tinha um homem sentado aqui na frente, faz tempo. Quando terminou o culto, apelo, tudo mais, na porta ele me abraçou e disse assim: é a primeira vez que eu venho aqui e eu pedi uma coisa para Deus hoje. Eu quero ser feliz como você. E ele nem me conhece direito, hein? Então, Salmos 45:7 diz assim, Salmos 45:7: amas a justiça,
Odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Uma unção de alegria. A nossa alegria não tem a ver com dinheiro, sucesso ou entretenimento. Não é algo momentâneo. Tem a ver com a presença do ungido em nós. Está falando de Jesus, que foi ungido com óleo de alegria. O homem que veio aqui, ele disse, eu quero ser feliz como você, mas eu só estava pregando. Né? Desculpa a enrolada aqui, que a batata está crescendo cada vez mais na minha boca, irmãos. Né? Essa alegria, lembra que a gente cantava, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Aí a gente cantava assim, lá na Assembleia, a gente cantava assim, o fogo cai, o fogo cai. O Pentecostes, sabe para onde vai na Igreja Batista? A gente cantava o fogo cai, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Já sabe por que mudar a letra, né? Então, a gente cantava, oh Deus, ajuda-nos, o tempo está passando. A alegria do Senhor é nossa força. O povo se alegrou. Neemias, eu falei para vocês de Neemias, agora nós estamos terminando Jó, né? Terminamos Jó na leitura que estamos fazendo com alguns aqui. Espero que você não tenha desanimado, tenha seguido forte, que eu estou forte. Eu li Jó. Jó é outro livro impressionante. Você termina Neemias e entra em Jó e é melhor que Netflix. É melhor que Netflix. Porque Neemias, que livro impressionante. 13 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é luta, é batalha. Então pode ser que você esteja entre 1 e 7 de Neemias, tranquilo, porque no versículo 8 acontece uma coisa que muda toda a história, todo ambiente. Talvez você esteja, não me olhe assim com essa cara de desconfiado, não. Talvez você esteja em Neemias 1:7, era luta, era batalha, era ataque do inimigo, era nada ia para frente, era uma trabalheira terrível, tinha que trabalhar, tinha que guerrear, tinha que... Aí, em Neemias, capítulo 8, alguém encontra a palavra, alguém encontra o livro da lei e traz, fala assim, olha aqui, o livro da lei. Aí eles começam a ler, olha só, eles começam a ver, a descobrir o que Deus pedia deles. Eles dizem, olha o que Deus, por que nós fracassamos como povo? Porque nós fomos divididos, o inimigo nos levou, destruiu a cidade, destruiu nossas casas, destruiu o templo. Por quê? Porque nós não obedecemos, nós esquecemos da palavra de Deus. Aí os escribas, Neemias começou a convocar o povo e se reuniram e começaram a ler. E sabe o que me chama a atenção? Diz assim, que o povo começou a se alegrar com o que Deus pedia para eles. E disseram, tudo o que Deus está pedindo, nós vamos fazer de hoje em diante. Tudo que Deus pediu, tudo que Deus mandou, nós vamos obedecer de agora em diante. E o ambiente mudou. A partir do capítulo 8, só alegria, festa, vitória, os inimigos bravos, derrotados, porque o povo tomou uma decisão. Tudo que Deus mandou fazer, nós vamos fazer. Nós vamos servir e obedecer a Deus. Então veio uma unção de alegria. O povo chorava e Neemias disse assim, não chorem, vão para casa, festejam, dividam o que vocês têm com quem não tem, porque a alegria do Senhor encheu suas vidas e a alegria do Senhor agora é a sua força. Irmão, aconteça o que aconteça, com trabalho, com empresa, com o que seja, aconteça o que aconteça, não deixa o diabo tirar a tua alegria, porque é isso que ele quer na sua vida. Ele não vai fazer isso, porque o Senhor já está te tirando, já está chegando no 7º capítulo, vai entrar o 8º capítulo e tudo vai mudar. Eu tenho certeza disso. Agora, entre Jó, lê Jó, meu Deus, aí a coisa fica pior ainda, né? Porque Jó é só desgraça. Ainda tem bom, deixa para lá. Ainda tem os amigos que foram lá criticar e tudo, né? Agora, escute bem.
o poder vem quando você tem comunhão com Deus. Presta atenção nisso, isso é importante, comunhão com Deus, andar com Deus. João, ele chama a atenção da igreja, numa passagem, 1 João 2,6, ele diz assim, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Está falando de Jesus. Agora, como andou Jesus? Como é que andou Jesus? Aí você lê Atos 10:38. Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou, olha como andou Jesus, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Então, Deus quis me mostrar isso. Guatemala, quando eu cheguei, estava em Cristo ao Mundo, e uma irmã que estava no Instituto de Guatemala, era muito bom ser brasileiro. Hoje não está tão popular, mas era muito popular ser brasileiro. Todo mundo queria conhecer um brasileiro. O ruim era que todo brasileiro tinha que jogar bem bola, jogar bem futebol. Todos queriam ver a gente jogar futebol. Aí eu atropelava todo mundo, ninguém queria mais jogar comigo. Aí essa irmã falou assim, olha, eu tenho uma oficina, ela tinha uma loja no shopping e tinha uma oficina, um taller de costura, de fazer blusas e tudo mais. Ela falou, você vai lá pregar na minha fábrica? Eu falei, vou. E aí eu fui pregar na fábrica dela. Quando eu cheguei lá, eram 300 mulheres assim, em máquinas. Ela chegou e falou assim, para tudo. Aqui tem um missionário brasileiro, ele vai pregar a palavra de Deus para vocês. Aí, quando eu vi, eu pensei que eu ia pregar numa loja, 4, 5 pessoas, eram 300 mulheres. Aí eu abri a Bíblia e justamente falei, agora, Senhor. Aí eu falei, já que é uma mulher, vou pregar sobre a mulher com fluxo de sangue. Né, que o Senhor curou ela e vou falar que o Senhor pode curar elas também. E não pensei no que eu estava falando. Aí preguei e falei, a primeira que veio era a mais doente de todas. Ela tinha dois caroços aqui, enormes aqui, no pescoço, grandes assim. Eu falei assim, e agora? Porque lembra que eu estava começando, é bom você ver os milagres que o Senhor fez, agora eu vou com você, meu amigo. Agora eu quero te mostrar que tem poder na sua vida também. Deus estava a tratar comigo e mostrar para mim que Ele estava comigo, que eu era um servo dEle, mas que eu tinha poder para orar pelos enfermos. E eu peguei, coloquei a mão assim, nunca vou me esquecer isso. Nunca vou me esquecer, porque eu coloquei minha mão e falei assim, agora vai ao racha. Né? Bom, se não acontece nada, pelo menos eu posso dizer, vai para casa, porque o milagre ainda Deus vai fazer. A gente sempre tem, né, irmão? Deus é um processo, fica tranquilo. Vai. Aí eu comecei a orar, em nome de Jesus. Aí eu peguei fé, esquentou de baixo para cima, assim, e comecei a me empolgar, em nome de Jesus, sai agora, cai agora, cai agora. Quando eu fiz assim, buf, eu abri o olho, nunca ore de olho fechado. Senão você não vê o milagre. Aí eu abri o olho, olhei, a mulher me olhou, eu olhei para ela. Eu olhei, falei, põe a mão, cadê seu caroço? Aí ela olhou, sumiu! Aí eu até procurei, foi o que eu falei, caiu, né, de repente, caiu. Aí ela falou assim, sumiu! Aí eu, com licença, próxima. Aí podia ver aleijado, morto, podia vir cego, qualquer um, porque eu estava cheio de fé. E de certeza que o Deus que estava em mim, o Deus com quem eu andava, Ele cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Havia uma comunhão com Deus que levava Jesus a uma vida de poder, Andou fazendo bem, curando os oprimidos, uma vida de milagres, porque Deus estava com ele. Sabe o que quer dizer quando você diz, Deus está comigo? Esse mundo tem que começar a tremer diante do povo de Deus. Esse mundo não pode mais burlar da nossa fé. O Senhor está conosco, Deus está comigo.
Eu estou me preparando, eu não tenho medo. Se a gente ficar com medo, olha, gente, eu não quero que fiquem cortando palavra minha aqui não, porque está na internet, manda bala, deixa lá na internet. Não cortem, não me interessa. Se é palavra de Deus, tem que ficar lá. Porque as pessoas têm que ouvir que há um Deus que ninguém pode burlar da palavra de Deus nessa terra, porque a palavra de Deus é poderosa, é poder. Há um poder em nós para que a gente faça coisas melhores, para que a gente faça as coisas melhores, para que a gente faça as coisas bem feitas. Então, eu li Salmo 45 que diz: ama a justiça, odeias a iniquidade. Com isso eu vou terminando. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aqui são explicadas as condições que devem cumprir um homem ungido de Deus. Quais são? Primeiro, odeias a iniquidade. Então você quer ser ungido, viver como ungido de Deus, poder de Deus na sua vida, você tem que odiar o pecado, odiar a iniquidade, odiar o que é errado. Sabe, eu quero contar uma coisa rápido para vocês, porque eu preguei sobre pequenas coisas, grandes problemas numa quinta-feira dessa. E eu aumentei, melhorei essa pregação, porque eu gostei demais dela. Pequenas coisas, grandes problemas. Falei sobre as raposas, falei sobre a fagulha, falei sobre as moscas. Quando cai no perfume, uma mosca destrói todo o perfume. Então, coisas pequenas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente acha que certas coisas, tem problema. Antigamente era pecado, hoje já não é. O que mudou? Mudou o negócio? Não. Mudou a cerveja? Não, mudou o homem. Né? Então, não fazer concessões. A gente teve uma vez, teve um acidente com meu filho, com o carro, né, que era da profetisa, o carro. Um acidente e deu perda total do carro. Um cachorro atravessou, ele perdeu o controle. Aí, só que assim, tinha seguro o carro, um carro de 80 mil reais. Tinha seguro, mas não era ela, nem eu que estávamos dirigindo. Aí a gente estava lá na estrada e pensei, e agora? A gente tem duas opções aqui, a gente mente e diz que ela estava dirigindo, ou a gente diz que o nosso filho estava dirigindo e perdemos o carro, perdemos tudo. O que a gente faz? A dúvida, às vezes vem, não deveria nem ter dúvida, sim ou não? Mas vem, porque a gente é humano, a nossa humanidade, o diabo sempre vai falar para você, não tem nada demais, porque não é justo. Foi um cachorro que atrapalhou ele não quis atropelar o cachorro, bateu. Não é justo, você vai perder tudo isso, não faz isso. Não é mentira, é só uma adaptação. Né? Aí eu sentei com ela e falei, nós temos essas duas opções, o que você acha? Ela falou, não vamos fazer. Eu falei, também eu não quero. Aí liguei para o rapaz do seguro e falei para ele assim, é o seguinte, aconteceu isso, deu um acidente, deu perda total, nós decidimos que nós não vamos mentir. Boletim de ocorrência, nós vamos colocar que era meu filho que estava dirigindo. Aí ele falou assim, aí ele parou, ficou preocupado, falou, não, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Esperamos, aí ele me ligou, falou, boas notícias. Eu não sei porquê, mas na sua pólice, além de eu colocar que vocês dois iam dirigir, eu coloquei que mais alguém com mais de 24 anos e também ia dirigir tanto por cento do tempo o carro. Então fica tranquilo que já consultei, o seguro vai cobrir. Deus deu um jeito. Antes de acontecer, Deus já sabia, e Deus disse, não, eu vou já deixar tudo preparado, porque quando acontecer, já está tudo certo, fica tranquilo. Ou Ele não nos salvou desde a fundação do mundo, ou Ele não cuidou de nós desde a fundação do mundo, sim. Estava decidido que você estaria aqui hoje, desde a fundação do mundo. Não foi de ontem, nem daqui a 5 anos, foi desde lá. Desde a eternidade para a eternidade. Esse é o teu destino. Esse é o teu destino. Na eternidade, Ele te salvou para a eternidade. Se você crê nisso, o que mais você precisa na sua vida? Fique em pé no seu lugar.